Eu tenho um recado de Deus para você. Quer ouvir? Um recado, olha para mim. Um recado de Deus para você. Esse recado está comigo há alguns dias, que era para eu entregar aqui, e chegou o dia de eu entregar. Abra aí a sua Bíblia, em primeiro livro de Samuel, capítulo 17, no versículo 25. A você que me assiste em qualquer lugar neste país, é um recado de Deus para você. O título é: Quando verei o céu, abre parênteses, a minha bênção. Quando eu verei o céu, quando eu verei a minha bênção. Quando é que eu vou ver a minha bênção, pastor? O senhor que é o representante de Deus e tem que ter a resposta vinda da parte de Deus para nós. Então vamos ver aqui. Primeiro livro de Samuel 17, 25. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que saiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei ou enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Eu gostaria, todos nós aqui, o povo brasileiro, todo mundo gostaria de morar numa casa e não pagar nenhum imposto. Ninguém quer pagar imposto nenhum. Pelo menos aquele imposto A, B, C ou D a gente paga aí. Eu acho até um absurdo, né? Você compra uma casa, depois de ano em ano tem que ficar pagando pela casa que você tem, custou, né? Um suor, você está ali, tem que ficar pagando. Fazer o quê? Só uma oração para Deus mudar a cabeça desse país aí. Você não gostaria de pagar imposto nenhum. Você não gostaria de viver certas coisas. Estou com a resposta, um recado de Deus para todo mundo aqui. O Davi, ele escutou uma frase, uma palavra dos soldados que disse assim: aquele que vencer o inimigo gigante, o rei, vai livrá-lo e livrará a casa do pai de todos os impostos. E vai fazer essa pessoa ficar bem de vida. E vai dar filha do rei para a pessoa que venceu o gigante. Então, o Davi viu ali a oportunidade de vencer na vida. Aonde foi que o Davi viu a oportunidade de vencer na vida? Aonde foi que o Davi viu a oportunidade de ser alguém na vida? Eu agora vou puxar a orelha de todo mundo aqui, e a bochecha de todo mundo, e também esse ladinho aqui, e vai ser um beliscão bem dado daquele que fica roxo. Isso é para mim, isso é para todo mundo. Todo mundo que me assiste. Aonde foi que o Davi olhou e falou assim: é minha oportunidade para eu ser alguém na vida, para eu vencer? Aonde foi que ele viu, gente? Ele viu a oportunidade dele ser alguém na vida, foi na adversidade, foi na batalha. Não foi em casa, de braços cruzados, tomando sorvete, comendo pipoca, assistindo um filme. Não, não foi. Foi na guerra. Foi na peleja. Foi na batalha. Foi guerreando. O moço que levanta o troféu, cidadão que está lá numa corrida, numa Olimpíada, ele quer colocar um troféu no móvel da sua casa, uma medalha no seu pescoço, e ele só vai colocar essa medalha se ele competir, se ele guerrear, se ele brigar. O moço que quer carregar aquele cinturão, que quer colocar aqui nos lombos, de vencedor, de campeão de boxe, de luta livre, seja lá o que for,
Ele que quer colocar o cinturão nos seus lombos, só tem um jeito dele colocar esse cinturão: se ele for para o ringue, se ele for brigar. Ele tem que passar por vários adversários, vários oponentes. Coisa essa que nós, que depois que nos tornamos crentes no Senhor, nos tornamos pessoas que acreditam em Deus, cruzamos nossos braços, nos acomodamos, ficamos assentados e falando: cadê o meu cinturão? Cadê o meu medalhão, minha medalha? Cadê o meu troféu? O Davi jamais chegaria aonde ele chegou, seria o que ele se tornou, sem antes ter que entrar numa batalha. Eu trouxe um recado para bater. Ah, mas o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Mas é a batalha. Cada um com a sua batalha. Cada um na sua luta. Um tem a luta em casa, com o marido, outro com a esposa, o outro com o filho, o outro com a droga, com o vício, com a bebida, e o vício, o problema, tanto tipo de problema, e a pessoa, às vezes aquela pessoa, ela passa por várias. Ela vai enfrentando os seus adversários, seu oponente, para amanhã colocar o seu cinto, seu cinturão de vencedor. Eu posso estar diante de pessoas aqui agora que você enfrenta uma batalha e já quer desistir, mas peraí, você quer desistir no final de tudo isso, encontrar alguém para lhe dar a medalha? E colocar o cinturão e se levantar o troféu de vencedor? Não, você desistiu. Você esmoreceu, abaixou a cabeça. O Davi viu na batalha, na luta, na peleja, a oportunidade de vencer, porque só adquirimos o título de vencedor na luta. Nós não adquirimos o título de vencedor sentado em casa, de braços cruzados. Nós só adquiriremos esse título lutando, brigando. Eu estava dizendo, não sei para quem, de João, a palavra de Deus nos fala que de João Batista para cá, para entrar no reino dos céus, é com violência, é com luta, é lutando contra a miséria, lutando contra a dor, lutando contra a fofoca, lutando contra a preguiça, lutando contra o comodismo, lutando contra a doença, lutando contra muita coisa, para amanhã estarmos no reino dos céus. Se não for desse jeito, nós não vamos ter o nosso cinturão. Vamos lá no versículo 32. Versículo 32. O Davi, quando ficou sabendo disso, ele foi procurar o rei Saul. Eu tenho as coisinhas aqui bacanas que vocês vão falar assim: puxa vida, que coisa. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra esse filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para a peleja com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Aqui, aquele abatimento que o rei Saul está tentando dar ao Davi, dizendo para ele: ainda não chegou a sua hora, não chegou a sua vez. Em outras palavras, você vai continuar pagando os seus impostos, vai continuar nessa vidinha que você vive, vai continuar nessa situação que você vive aí, então não é para você isso. Mas ele viu a oportunidade. É o que a gente vê aí, a gente vê alguns jogadores que estão jogando num clube de terceira, de quarta divisão, ele vê a oportunidade, um moço ali que tem um olheiro, está lá na arquibancada, ele ficou sabendo que aquele olheiro ali pode levá-lo para fora do país, e ele amanhã ganha muito dinheiro, aí ele já se esforça, é a oportunidade dele, ele já quer pegar a bola, já quer lançar, quer driblar, quer fazer uma montoeira de coisas, umas firulas, para poder ser visto e ser levado para algum lugar e ter um contrato alto. É a oportunidade dele.
Eu lembro que uma vez eu estava em casa, fui para a escola, eu tinha minha chuteira lá, uma chuteirinha meio furreca, um meiozinho bem rasgado, e eu estava na escola, o rapaz falou para mim assim: ô Luiz Carlos, você está esperando uma oportunidade, não está? Falei, estou esperando uma oportunidade, aí já tentei A, B, C ou D. Ele disse: rapaz, aqui no Clube Everest, lá no bairro de Inhaúma, no Rio de Janeiro, ele disse: aqui no Clube do Everest, o treinador do Bom Sucesso, que era o Newton Santos, bicampeão mundial, eu tenho o prazer de falar, enche a boca, o bicampeão mundial, Newton Santos, da Copa de 58, por aí, estaria ali no Everest para olhar uns garotos. Quando acabou a escola, eu peguei minha chuteira, o meião, corri para lá. Falei, minha oportunidade, porque se ele está olhando, quer ver um garoto aí de 15, 14, 15, 16 anos, e quem sabe levar ali para o Bom Sucesso, amanhã do Bom Sucesso eu estou no outro, do outro eu estou amanhã no Mengão. E o Mengão é o maior de todos. E se eu estivesse no Mengão, acabou tudo. Era a minha oportunidade. Só que quando eu cheguei lá, achei que teria uns 20 garotos, uns 30, tinha uns 600 mil garotos lá no clube, que não coube nada. Fora que eu cheguei com minha idade verdadeira, tinha uns garotos, aqueles miau, né, que todo mundo sabe, uns garotos de 16 anos, tudo desse jeito, com as barbas desse tamanho na cara. Eu falei, isso aí não é garoto de 16 anos, você deve ser avô já. Mas aí, cheguei magrinho, aquele meio sem jeito, mas eu me esforcei. Era minha oportunidade. Eu pensei, eu vou me esforçar. E não vou aceitar que ninguém me tire da luta. Não vou aceitar que ninguém me tire da luta. Ninguém me tire desta luta, desta batalha. Às vezes, meus irmãos, nós fugimos da nossa luta. É para doer mesmo. Às vezes, nós queremos largar e abandonar a nossa luta. E o Davi não queria. O rei Saul disse, não, isso aí você não pode. Ele disse, mas eu estou assumindo. Ninguém vai, eu assumo essa luta e eu vou vencer. Eu vou levantar o meu troféu, eu vou pôr a minha medalha e eu vou pôr o meu cinturão. Se é para que o meu pai, minha casa e eu possamos nos enriquecer, ficar livre de impostos e eu casar com a sua filha, amigo, ninguém vai tirar essa luta de mim. O que tiver que passar, eu vou passar, mas com ar de vitorioso. Eu vou lutar, eu não vou desistir, eu vou mostrar para Deus que eu estou disposto. E é na luta, meu irmão, que nós adquirimos o título de vencedor, ou de derrotado. Mas ninguém quer o título de derrotado, você quer de vencedor. E para ser vencedor, você tem que lutar. Ninguém se torna vencedor em casa de braços cruzados, perna cruzada, tomando um suco e assistindo um filme. Não, tem que ir para a peleja, tem que ir para a guerra. Eu vou lhe mostrar que é na luta que nós conseguimos coisas, e na luta que às vezes a gente faz o diabo e o mundo ficar com a pulga atrás da orelha. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Versículo 54. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Esse moço conhecido aí, chamado Mike Tyson, estava lá onde ele nasceu, na pobreza, nos Estados Unidos, começou a lutar. Ele falou, se eu quero vencer, e outros tantos conhecidos, eu vou lutar. E é lutando que a gente consegue. Não é fugindo. Não é fugindo, não é questionando. A gente tem que mostrar para o diabo que essa luta que nós estamos enfrentando, não vamos desistir. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E falar, diabo, prepare-se para a sua derrota, e todo aquele que tem que premiar, que se apronte para me premiar, porque eu assumo aquela posição que Deus diz, Ele nos põe na posição de mais do que vencedores. Tem uma coisa bacana, você já vai lutar contra um derrotado. Não é bacana isso? Você já vai lutar contra um derrotado. O problema é que às vezes quando vamos lutar contra o diabo,
nós o valorizamos. Nós o valorizamos e o exaltamos. Colocamos o diabo lá em cima. Aí na hora de vencer o diabo, ele já está fortificado e você caído. Você tem que colocá-lo debaixo dos seus pés. Assumir a sua posição. Usar a palavra. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é eleito de Deus, sacerdócio real. Você é filho de Deus. O Senhor está contigo. Deus nunca perdeu uma batalha, então Ele não vai perder essa porque Ele está do teu lado. Ele capacita você. E você esfregar na cara do diabo. Você é derrotado. Você é fracassado. Esse é o seu nome. Fracassado, derrotado, falido. Esta batalha que eu estou enfrentando e que vou enfrentar, já está no papo essa vitória aí. Porque o Senhor vai na frente, já te vencendo, te derrotando. E a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor nunca perdeu uma batalha, Ele está comigo. Ele diz na sua palavra para eu não temer, tem que citar a palavra de Deus. Ele diz, não temas, sou contigo, não te assombro, sou teu Deus, te ajudo, sustento, Isaías 41:10. Citar a palavra de Deus, já colocando ele lá embaixo. E Jesus Cristo já te venceu na cruz do Calvário. É uma cirurgia que está para enfrentar. É uma coisa que você vai ter que enfrentar alguém, é um juiz, uma pessoa, seja o que for, já colocar a palavra da vitória e ele como derrotado. Olha que coisa linda que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 54. Quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus, e viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse, olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos junto contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Nessa hora aqui, olha para mim, nessa hora em que o Estevão passou por tudo isso e começou a ser apedrejado, ele já que viu o céu aberto e viu Jesus Cristo, bem que ele poderia falar, Senhor, mestre querido, Filho de Deus, manda um raio e acaba com a raça desse povo aqui. Mas no momento da pedrada, no momento da dor, no momento da injúria, da angústia, da aflição, que é uma aflição. Leia isso aqui, você vê aquela montoeira de gente tacando pedra, passar por tudo aquilo, e você vendo a glória, vendo que é verdade o reino dos céus, e tentando mostrar para os outros, e as pessoas atirando pedra, querendo o seu mal. Olha o que o Estevão disse. Depois ajoelhou-se e gritou com voz bem forte, Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Engraçado, o homem no momento da dor, no momento pertinho da morte, da perda, o homem ainda diz, Senhor, não imputa esses pecados na vida deles não. O Senhor perdoa eles. Você sabe que isso aqui é coisa que a gente não faz? Você está num momento difícil da sua vida, você não abençoa. Às vezes, ao contrário, você amaldiçoa. É na hora da peleja, na hora da dor, na hora da dificuldade, é que nós devemos mostrar o quanto nós somos de Deus. E é nessa hora que menos mostramos que somos de Deus.
É na hora que você está para enfrentar, igual Davi, ou está enfrentando, você vê a oportunidade de receber o título de vencedor, receber a sua coroa, o seu troféu, seu sei lá o que mais, você em vez de fazer o que tem que ser feito, você abre a boca e fala besteira. Isso não é a gente que não, são milhares de pessoas que na hora da luta, que você tem que mostrar o quanto você confia em Deus, que você está avançando. O Davi disse: meu Senhor, não desfaleça o coração de ninguém, eu vou, ninguém vai. Essa luta não é de vocês, essa luta é minha, por isso que eu estou aqui. Eu trago para vocês aqui a palavra revelada, que é para o Davi aqui, o Davi não explicou, mas é como se o Davi falasse: meu Senhor, na verdade essa luta aí não é de vocês, essa luta é minha, por isso que eu estou aqui. Eu acho muito lindo, muito bacana, quando você entende que Deus está falando com você. Esses dias eu estava em casa, estava falando até para o irmão, estava na minha casa assistindo o missionário deu um exemplo lá de uma dor no braço, depois ele pegou e disse assim: eu vou orar agora quem está com problema assim, assim, assado. Ele orou, acabou de orar, vê lá, bandeira amarela, bandeira vermelha, bandeira verde. Aí ele falou assim: alguém estava sentindo uma dor aqui assim, estava sentindo uma dor aqui, e eu estava assistindo o programa e eu estava com a dor aqui. Ele falou assim: alguém está com uma dor aqui. Eu falei, olhando para a televisão, eu até chorei na hora. Eu falei: sou eu, missionário. Não dá de chorar aqui agora, porque eu vi Deus falando comigo. Eu estava com a dor aqui na hora. Eu falei: sou eu, missionário. Ele disse: a dor aqui, quem foi curou? Aí uma pessoa contou lá, eu falei: mas sou eu. Aí na hora ele falou assim: levanta as mãos e agradeça a Deus. Eu falei: Jesus, obrigado, eu recebi a cura aqui agora. E tarará. Depois ele falou uma outra coisa, eu disse: sim, sou eu, missionário. Mas eu estava falando com a televisão como se fosse pessoalmente. Eu poderia até falar assim: deve ser alguém na igreja lá que está com problema, ou no Brasil, mas eu estava com a dor aqui. E na hora, eu entendi que era comigo. O Davi entendeu que era com ele. Que ele estava ali naquela hora, não era para levar o pão. Meu pai mandou levar o pão e o queijo para os meus irmãos. Não, é aquilo que eu falo, aquilo era pretexto. Era o que Deus fez com que o Davi fosse lá. Às vezes você não entende o porquê que está indo para ali, para lá, para colar, que você está passando por aquilo, que está passando por aquela situação, você não entende. A única coisa que você entende é abrir a boca e falar o que não deve. O Estevão, cada pedrada, e pedra aqui, pedra ali, pedra na cara, e pedra. Ele falou assim: que jeito eu abençoo esse povo? Na hora da dor. Às vezes na hora da dor, da luta, você olha e abençoa a pessoa, abençoa o seu. Mas na hora que eu estou sentindo a dor, que eu estou com um problema, mas é nessa hora. Por que não? Não é no ringue? Você está lutando com o seu oponente, está lá e bate aqui, ele bate de um jeito, você bate do outro, e vai batendo, e está batendo de um lado do outro, ele te deu a oportunidade, você o vence, e todo mundo grita, você levanta a mão: eu venci, vê o cinturão, e diz: ele é vencedor. Por que é vencedor? Porque lutou. Porque foi para o ringue. Hebreus 10, 38. Corre lá. Hebreus 10, 38. Essa mensagem estava comigo, guardada para poder pregar, e Jesus é bom. E o Brasil todo está me assistindo. Muitos pastores que me assistem, da Igreja da Graça, de outro ministério, às vezes reclamamos demais, pastores, mas é na batalha, é na luta, que nós vamos ter o título de vencedor. Não vamos ter o nome de vencedores de braços cruzados, nós não vamos ter. Às vezes está passando por uma luta, o pastor na igreja, o obreiro, o membro da igreja,
e na luta ele diz, e agora? E agora, meu irmão, põe a luva. Põe a luva, põe a boqueira, põe a chuteira, pega a espada, a arma que é usada lá na guerra, e você vai guerrear. O Davi tinha a arma dele era o cajado e a funda, uma espécie de tiradeira, colocava a pedra ali, girava, dava um jeitinho de soltar, aquilo ia na pessoa certa, ou no animal. Era a arma dele, mas ele disse contra o gigante, você vem com espada, vem com lança, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. A arma dele de verdade era Deus, a sua arma também é Deus, é a palavra de Deus, aleluia. A sua arma é a palavra de Deus. Então eu quero mexer um pouquinho com vocês aqui. A sua arma não é a sua lágrima, sua arma não é o telefone. Eu vou ligar aqui para o agiota, eu vou ligar para o meu tio, vou ligar para a minha avó que é benzendeira, rezadeira. Não é a sua arma é a palavra de Deus. Eu vou botar aqui uma água quente na bacia, pode até ajudar, não é que seja errado não, ajuda também, mas água quente aqui, põe sei lá o que mais, uma ervinha, não sei o que, não, sua arma é a palavra de Deus. Davi disse, eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, eu vou contra ti usando a palavra de Deus. Aqui em Hebreus 10, versículo 38 diz, e todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão, mas se uma pessoa voltar atrás, recuar, eu não ficarei contente com ela. Aquele que recuar, minha alma não terá prazer nele. Aquele que desistir, está lá, está brigando, já levou algumas, está sangrando a boca, está sangrando o nariz, já está meio sem força no braço esquerdo, o braço direito é o mais forte, mas levou uma que perdeu a força no braço, só tem o esquerdo, está meio capengando, não desista, está respirando ainda por um ladinho do nariz, então vamos embora, o Senhor é contigo, não pode desistir, ainda tem fôlego, está no hospital, está me assistindo no hospital, meu amigo, no presídio, está no hospital aí, está com tu, mas está com o olho me assistindo, e está me ouvindo, o médico já entrou e disse, eu não sei não, eu não te dou 1 mês, 2 meses, teu caso é muito sério, tu está me ouvindo, meu amigo, está me ouvindo, está me vendo, está me ouvindo, ainda tem um fôlego de vida, de esperança pela palavra de Deus, não recue, não desista, Deus não precisa de muito para vencer um exército, não, de jeito nenhum, às vezes 10 gotinhas de água aí fora, numa chuva como hoje chovendo, já molha você todinho. Se Deus quiser, uma gota dele já encharca você todo. Tem uma música bacana que um cidadão fez no Rio de Janeiro, na década de 80, ele dizia, quem na concha mediu o mar? Deus tem poder de pegar uma colher e medir o mar inteiro. Ele é poderoso. Com uma colherzinha, uma concha, ele pode medir o mar todo. Nós não temos poder, ele tem. Quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Eu sei lá, mas Deus sabe. Ele é poderoso. O mínimo que você tem é o máximo para Ele te dar a vitória. No capítulo 13 de Hebreus, versículo 7, capítulo 13, no versículo 7, lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tiveram, que tinham. Eles venceram, com luta, com muita batalha, sem desistir. E Deus não tem prazer naquele que recua, Deus fica bravo quando a gente recua.
Deus não aceita. Deus ficou bronqueado com Moisés. Deus deu toda a condição, poder para o Moisés ser um vencedor, um Deus na terra. Quando acontecia alguma coisa, vinha o Moisés, meu Deus, o povo, toda hora. Deus disse, mas Moisés, de novo você aqui, rapaz? Outra vez aqui? É incrível, às vezes eu estou orando, olha meus irmãos, espero de ser entendido aqui agora. Às vezes eu estou orando, na minha oração, eu sinto que Deus, Ele fala comigo no meu coração, quando Ele diz assim, pastor, de novo esse mesmo assunto, na mesma pessoa, de novo, esse mesmo assunto, eu gostaria de mostrar algo novo para Deus. Eu gostaria de mostrar algo novo para Deus. Mas às vezes eu chego diante de Deus, estou igual Moisés, e Deus ficando bronqueado comigo. Meu Deus, eu quero, Deus, de novo da fé. E Deus outra vez, de novo Moisés, você aqui, o que o povo fez dessa vez? O que você não resolveu? Mas por que não resolvemos? Porque na verdade, na hora de enfrentar os egípcios, enfrentar o mar, enfrentar tudo que tiver que enfrentar, em vez de enfrentar essa batalha, essa peleja e sair como vencedor, corremos. Não é errado você ver o pastor, não entenda isso, não entenda mal. Mas em vez de enfrentar, o que vai ser de nós? Às vezes queremos voltar para o Egito, voltar para a vida errada. Fechando aqui, João 19, 24. A vitória é certa, meu irmão. Em nome de Jesus. É só não desistir. Eu fiz uma campanha um tempo atrás aqui, alguém vai lembrar, de não jogar a toalha. Alguém lembra? Eu dei uma toalhinha, lembra dessa campanha? De não jogar a toalha. Aí pus um pedaço dos filmes, né? Cidadão lá, a luta pela esperança, um filme bacana. A pessoa, todo mundo tinha medo de lutar contra aquele moço que já tinha matado um com um soco na cara. A mulher do cidadão, você vai morrer, você já está velho. A luta pela esperança. Eu tenho esperança, eu vou lutar, eu vou vencer. E na hora que ele tinha estudado o oponente, quando ele veio para dar um murro, ele já cansado, já tinha apanhado muito, foi lá e deu um e começou a bater e venceu. Ei, é só um golpe que você tem que dar no inimigo. Que depois que você der um, você vai dar o outro, e o outro, e o outro, e o outro. O negócio é que você não está dando nada, você não está avançando no inimigo. Parece que você só está apanhando. Acho que está na hora de você reagir. Eclesiastes 3, que eu falei aqui essa semana. Há tempo de rir e há tempo de chorar. Há tempo de dançar e de não dançar. Mas espera um pouquinho. Se ontem não foi tempo de dançar, agora é tempo de dançar, meu irmão. Se você apanhou, agora é hora de você bater. Aleluia. Se você perdeu, agora é hora de vencer. Em nome de Jesus. Agora é hora de você cerrar o punho e começar a bater. Ele abriu para você, mediante a palavra que ela está dizendo para você. Deus já está dizendo, o seu inimigo abriu, agora bata nele. Vai lá e faça, não temas. Isaías 41, 10. Eu sou contigo, pode ir, pode confiar. Se a gente não confiar em Deus, não vai. João 19, 24. Disseram, pois, uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será isso. Foi assim para que se cumprisse a escritura, que diz, dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte aos soldados, pois fizeram essas coisas. Li isso aqui para você entender de onde eu estou lendo. E junto à cruz de Jesus, estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Elas estavam tristes e chorando. O que vai ser de nós? A Maria, o que vai ser de mim? Meu filho morreu. Ele até me dava um apoio, uma palavrinha de fé, uma palavra para me levantar, mas meu filho não está mais aqui, vai morrer. 26. Ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que os discípulos a quem ele amava,
estava presente e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Até no momento de dor, da morte de Jesus Cristo, ele não esqueceu de ninguém e não esqueceu nem mesmo da sua mãe.